há uma necessidade da palavra de Deus. Eu penso na vida do rei Davi. Certa feita, a vida do rei Davi, como em muitos momentos Davi enfrentava uma grande dificuldade. É como no meu e no seu viver. Dias difíceis temos vivido. E aí Davi, ele cantava louvor diante da dificuldade. Existem tipos de dificuldades, camadas, níveis de dificuldades que nós não compreendemos. Mexe lá no profundo. Existem tipos de sofrimentos que não vai ser o psicólogo, ainda que seja um bom psicólogo. Existem tipos de angústias, tristezas profundas que nós não vamos compreender e não vamos identificar alguns sintomas emocionais, porque somos seres frágeis, limitados. As nossas ações são declaradas e nós somos explicáveis diante das grandes situações que passamos. A nossa vida, ela nos cobra um bom testemunho de vida. E diante das dificuldades, nós temos a fragilidade e temos a grande necessidade de acertar. Então eu me inspiro em Davi que disse: por que te abate a minha alma? A alma, o centro dos impulsos, das vontades, dos desejos. Como eu sempre digo, queridos, o ser humano é refém de muitos desejos. O desejo do ser humano é o seu próprio Senhor. Deixa eu te falar alguma coisa aqui. Davi, ele preferiu recorrer a Deus. Ele não disse para um braço de carne. Existem bons médicos, existem bons vizinhos, existem pessoas de corações, humanamente falando, bons. Existem pessoas orientadas com grandes sabedorias humanas. E vai nos dar uns bons conselhos. Mas existem níveis de lutas e batalhas travadas nas nossas vidas que nós vamos precisar se deparar com Deus. E assim como disse Davi: por que te abate a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aí ele se revela no coração de adorador. Ele viu Deus no meio da turbulência. De repente, uma decepção, uma frustração. Você sabia que Davi foi traído por filho? Você sabia que um filho de Davi, ele quis violentar sua irmã e assim ele fez? Você sabia que um filho de Davi matou o outro filho? Você sabia o tanto que Davi sofreu por causa dos pecados dele? Mas é como o próprio Davi disse: sempre vi o Senhor diante de mim. É aí que se revela o valor, a necessidade e o privilégio da adoração. Não somos merecedores de adorar a Deus. Não temos merecimento porque somos pecadores diante de um Deus santo. Então existe um nível de responsabilidade. Há uma seriedade. Então eu preciso seguir esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Existem dois caminhos propostos diante de qualquer situação que nós estejamos passando. Existem caminhos propostos: o da vontade de Deus e o da vontade do coração enganoso. Da vontade de Deus, ele entra no coração, toca o coração do homem, e assim o homem, ele coloca a sua vida diante de Deus ou vira as costas para Deus. Mas faça como fez Davi. Por que te abate a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, todavia eu louvarei. Existe dias, existe fases. Estão usando muito a palavra ciclo. No passado era muito usado para a área esotérica, a área do misticismo. Era muito usado os ditos sobre energias no mundo espiritual. Hoje estão usando muito a palavra ciclo. Ah, isso aí é uma má fase.
esse ciclo não é bom. De repente vão usar signos. Mas o meu propósito aqui é te fazer entender que, independente da fase da sua vida que você esteja trilhando pelas suas escolhas, eu quero te dizer para você se lembrar. Eu vim aqui para te dizer que você precisa se lembrar que Deus é maior que todos os seus problemas. Que Deus tem uma direção dentro do seu problema. Que é Deus que vai firmar um pensamento certo no meio do problema da sua vida. É Deus que vai colocar o pensamento certo no meio da situação difícil. Quem mais sofreu o problema? Quem mais sofreu o problema? Jesus veio à terra. Sabe o que Jesus disse? Ninguém subiu aos céus, o paraíso, lugar onde não tem problema, a não ser aquele que de lá desceu. Ele estava falando dele mesmo. Jesus desceu do céu para quê? Para nos salvar. O Rio de Janeiro sabe disso. Todo mundo no Rio de Janeiro já ouviu falar de Jesus. Tem até os pontos turísticos, um deles é o Cristo Redentor. Mas Jesus, ele foi parar na cruz. Jesus, ele chegou a ver diante do sofrimento de toda batalha espiritual que ele ia enfrentar ali naquela cruz, carregando toda a sujeira nossa, minha e sua. Ele decidiu ser castigado. A palavra certa é essa, ele foi castigado no meu e no seu lugar. Mas em todo momento, de todo sofrimento, mesmo quando ele expeliu sangue, teve uma hemorragia e saiu pelos poros sangue, depois ele foi escarnecido na cruz, mas ele ressuscitou e subiu novamente para o céu. Ele venceu a morte. Ele é o mestre da vida. E ele sabe como tocar vidas. Sabe o coração enlutado? Que difícil. Só Deus e essa pessoa sabe o que ela passa. Mas a realidade é que essa pessoa precisa trazer Deus para o sofrimento dela. Sabe de outra dificuldade grande? É ver um filho na droga, é ver um filho no tráfico, é ver um filho se tornando um assassino. Quer ver uma grande dificuldade? É olhar para a África, é olhar aqui para o sertão nordestino, sertão da Bahia, olhar para os descasos dentro do Amazônia, de pessoas de comunidades ribeirinhas, que passam dias e noites em angústias, em profundas tristezas. Os nossos olhos não vêem tudo, mas nós entendemos um pouco de cada coisa, não sabemos tudo. E seria arrogância querer saber tudo. Mas as nossas experiências nos tornam responsáveis para não esquecermos de que nós precisamos vencer as contradições da vida. Mas vem o problema, está doendo, vem a dor. O sofrimento é visto, é sentido, mexeu com a sua sensibilidade. Mexeu com as estribeiras, tirou, as pernas tremeram, tirou o chão, perdeu o raciocínio, veio confusão mental, veio confusão emocional. E agora o que fazer? Faça como Davi, espere em Deus. E sabe do que é melhor? Esperar em Deus, não só nesta vida. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Se eu esperasse em Cristo somente para esta vida, eu seria o mais miserável dos homens. Ter esperança em Cristo, para que Ele me abençoe com um carro. Ter esperança em Cristo, para que Ele me abençoe na faculdade. Ter esperança em Cristo, para que Ele abençoe a um casamento. Ter esperança em Cristo para que Ele abençoe os meus familiares. Tudo isso é bom, maravilhoso. Mas ter esperança em Cristo não são somente essas coisas.
ter esperança em Cristo, esperar uma herança boa da pessoa do Senhor Jesus, é viver com Ele. Ele é a fonte de vida. A vida e o amor de Jesus não tem nenhuma sombra de variação e contradição. Não existe incoerência na pessoa de Jesus. Então o que eu te digo é que Jesus, ele veio, enfrentou a morte, enfrentou o inferno, enfrentou todos os problemas como um vencedor. De fato e verdade foi vencedor, nunca foi vencido, não teve pecado, mas suportou o pecado de todo mundo, e essa é a maior prova de amor. Então pense no Senhor Jesus. Davi, ele viu o sofrimento dele e trouxe Deus para o sofrimento dele. Paulo disse que ele não ia esperar em Jesus somente para as soluções terrenas, mas ele olhou para o céu e viu que há uma necessidade, existe um outro mundo, há uma nova pátria, há uma nova pátria, há o início de uma história no céu com Deus, que é muito melhor, muito mais excelente do que essa vida aqui na terra. Deus abençoe, você tem o seu talento. Deus abençoe, você tem a sua inteligência. Deus abençoe, você sabe o que é o mal, o que é certo e o que é errado. Falta-lhe alguma força? Peça a Deus. Ninguém é perfeito, ninguém é superior em forças. Ainda que as forças sejam diferentes, todos dependerão de se deparar com Deus, pedir ajuda a Ele, se arrepender dos seus pecados e esperar em Deus para a vida eterna, assim como Davi esperou em Deus no meio da necessidade e no meio da bonança, assim como Paulo esperou em Deus na escassez e na fartura.